lado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um Edmilson Maciel. Muito boa noite, né, torcedor? Estamos aqui mais uma vez, né? Cabeça inchada, aliás. Tava dizendo pro Regis aqui. Hoje eu passei o dia deitado. Parece que me deram umas porradas ontem, né? Passei o dia, quando foi 4 horas da tarde, eu olhei no relógio e disse, cara, eu tenho que fazer meu Cooper, né? Minha caminhada. Aí fui lá pro parque, com um esforço desgraçado, mas consegui sair. Mas não consegui visitar nenhum cliente, não consegui fazer nada. Minha mulher diz, morreu? Eu digo, não, mas estou perto. Quase igual a Ceará, quase morto. Ela diz, bem feito. Tá certo? Eita, Ceará, vem pra mim. Ah, meu Deus. Também aquele de ontem foi muito... Eu queria até abrir o programa hoje falando sobre... fato que hoje eu até coloquei no meu blog, né? Dois fatos me chamaram a atenção nos últimos dias em jogos do Ceará, tá certo? Aquele jogo lá em Londrina, né? 5 minutos o Ceará fez 1-0, o do Bill, né? Não, o Bill deu a bola pro Felipe Menezes, né? 7 minutos depois o cara foi cruzar uma bola, o meio atacante Felipe, que é atacante no Ceará, principalmente porque estava jogando sem companheiro, era ele e o Wesley pra estar lá, ele correu lá pra pequena área do Ceará. Aí quando o cara correu pra cruzar, ele abriu as duas asas, parecia, já viu uma águia, como ela tem uma envergadura gigantesca, né? Aí ele parecia uma coruja, abriu as duas patas assim, aí o cara cruzou, foi pênalti, lógico, cara dele. E outro foi aquele de ontem, né? 5 minutos, foi 7 minutos de jogo, né? Acho que foi 7 minutos de jogo. O árbitro chegou pro Charles e disse, olha, se puxar eu marco. Aí ele foi lá e deu um pescoção no cara. Papai dizia que aquele era pescoção. Só que o pescoção do papai, ele pisava no pescoço quando ele dava, né? Quando a gente fazia uma besteira, aí ele pisava, ele dizia, tem que estar aqui 3 horas da tarde. Aí quando você chegar a 3h30, ele dá um pescoção na entrada lá de casa e quando você cair, ele pisava no pescoço. O Charles não pisou no pescoço não, né? Foi só o cartão amarelo. Mas esses 2 lances aí pra mim foram emblemáticos pra mostrar por que o Ceará está nessa situação sem vencer a 11 pontos, tá certo? E um dos erros maiores que eu acho do Ceará hoje, torcedor, é o comportamento do nosso presidente, Robson de Castro, né? Eu estava dizendo, em primeiro lugar, se eu particularmente, tivesse uma bodega real daquela do interior, que você vende fumo de rolo, coloral no peso, 100 gramas de coloral, quanto é? 30 centavos. Vende sal no peso, vende resíduo pra gado, tá certo? Vende pipoca doce. Se eu tivesse uma bodega daquela, e um empregado fizesse comigo aquilo que o Felipe fez lá no jogo contra o Londrina e que o Charles fez ontem no jogo contra, certo? Eu pegava uma tábua daquela danava no pescoço dele, certo? Se fosse dono de uma bodega, um empregado meu fizesse um negócio daquele, eu pegava aquelas tariscas de madeira grossa que você bota pra escorar a porta pro ladrão não entrar, a tranca da porta, e dava nas costas dele pra ver o risco vermelho, assim, tá? Mas, infelizmente, jogador de futebol é outra história, ninguém pode fazer isso, tá? O Robson, cara, o Robson, presidente, os caras estão fazendo isso ali, presidente, aí você é a autoridade máxima desse time, a porra desse time só tem você que pode fazer alguma coisa por ele. Aí os caras, na hora de você chamar a atenção dos caras, você manda a torcida organizada pra lá conversar com os caras. Nem frejo do interior é assim. A madame não deixa ninguém. É como se eu chegasse lá em casa, a minha mulher estivesse agindo errado, aí eu chamasse o vizinho pra reclamar dela. Porque ela dizia, merece chifre.
Por que você não veio pessoalmente? Aí o presidente, na hora de dar um acosto nos jogadores, chama a torcida organizada, abre os portões e manda os meninos lá pra dentro. Tá aí resultado. Sabe o que o cara diz, presidente? Este frejo aqui não tem dono, não. Então vamos fazer o que a gente quer. Aí faz aquilo que o Felipe fez. Aí faz aquilo que o Charles fez ontem. Tá certo? Deus queira que eu nunca seja presidente do Ceará. Eu sou pobre, acaba lascado. Mas eu nunca queria ser presidente do Ceará por isso. Uma vez eu vi aqui, o Ceará estava numa situação difícil, aí contratou o Lira. Lira é aquele treinador que 3 meses ele bota o time nos eixos. Agora depois de 3 meses e meio ele tem brigado com todos os jogadores da diretoria, tudo, mas naqueles 3 meses ele levanta. E o Ceará ameaçado de cair aqui para a Série C, que graças a Deus nunca caiu, o inferno da 3ª divisão não faz parte da nossa história, tá certo? Aí botaram o Lira pra comandar o Ceará. O Lira engolindo, ficava dentro de campo, o árbitro veio, se agarrou com o cara, saíram os dois rolando no chão. Lembro demais, ele no PV. Se agarraram, ele e o juiz se agarraram, os dois eram sargento. Eles se agarraram, os dois saíram bolando no chão. Tá certo? Presidente, você tem que dar exemplo, presidente. Olha, a palavra é sua. Você não pode estar chamando a torcida. O que é que resolve? Será que o torcedor não sabe que a torcida tá, ou que o jogador não sabe que a torcida está revoltada com ele? É a sua palavra, presidente. Não fique mandando recado, não. Vá lá. Chega. Acaba fizer. Eu vou dizer uma coisa. O Charles é mais alto do que eu. Mas se eu estivesse lá no Ceará, fosse presidente do Ceará, na hora que ele viesse chegando no túnel, eu dava uma burdoada nele. Tá certo? Tem mais preparo físico que eu tenho. Eu não aceitava aquilo que o Felipe fez lá contra o Londrina, não foi? O Ceará tava ganhando de 1-0, aí ele foi lá e abriu as asas, entrou, parecia uma coruja. Aí o cara marcou pênalti. Esse tipo de atitude aí eu ia pro cacete com ele. Se eu não tivesse condição de ir, aí eu deixava de ser presidente do Ceará. Mas eu não admitia esse tipo de coisa, não. Tá muito claro porque que o Ceará está a 11 jogos sem perder. Tá certo? E eu chamei, sem vencer, perdão. Oh, se você me perder, meu Deus. E eu chamei a presidente, eu chamei a atenção do Sérgio Soares, mas ele parece que estava vendo os caras lá que ficam dando corda errada. Eu digo, Sérgio, os caras estão querendo te derrubar, Sérgio. Aquilo que os caras fizeram lá contra o Londrina, eu disse desse jeito aqui. O cara tá querendo te derrubar. Quem joga a bola que o Felipe joga e passar a jogar o que ele tá jogando e fazer aquilo que ele fez lá em Londrina, Sérgio, é porque tá querendo te derrubar. E ontem teve mais uma demonstração. Eu até coloquei no meu blog hoje uma matéria, que eu tava meio chateado hoje, mas esse dia meio chateado, eu coloquei mais ou menos assim. Se fosse ali uma luta disputada, uma luta olímpica, aquele golpe que o Charles aplicou ontem, tinha um nome batizado, claro, derruba treinador. Ali, o karatê não tem seus o taekwondo não tem suas coisas, tem seus nomes lá, né, suas regras. Aquele ali seria um golpe chamado derruba treinador. Por quê? Porque o técnico, o árbitro olhou para ele e disse, tô olhando aqui, tô olhando para você. Cuide, se fizer falta eu marco. Aí ele pegou o cara pelo... Eu vou usar um termo aqui que lá em Mancampo a gente usa, ele deu um sabacu no cara. Lá em Mancampo a gente usa isso. Tá certo? Pegou pelo pescoço e jogou no chão. Tá certo? Aquilo ali, meu amigo, eu ia pro pau, viu? Você, o presidente do Ceará, ia esperar na boca do túnel e o couro cantava. Não aceito isso não. Mas, presidente, é você, Robson. Vai em frente. Já está por aqui a Lucimar Nascimento, 3295-9191. César Figueiredo está aqui, o Regis Melo, tá certo? Veio o nosso querido Farley, o Garibaldi, o time está todo aqui hoje. Agora se prepare, viu? Não sou daquele tipo que acredita que vai acontecer um milagre esse ano. O Ceará precisa de ganhar, tem 10 partidas, precisa ganhar 7 a 8 garante, tá certo? Mas tem gente que acha que acontece milagre por dia, né? Mas eu vou ler aqui alguma coisa, porque senão eu por que eu amanheci assim meio chateado? É porque eu passei a noite todo dia acordado. Hoje eu passei o dia todo em César, eu só tive coragem de me levantar 4 horas da tarde, porque eu disse, eu não posso morrer, eu tenho que fazer a minha caminhada. Aí fui ali pro parque fazer a minha caminhada, tá certo? Menos um bocado de gato lá, gatinho mesmo, tem 150 gatinhos lá, eu achei até interessante. Tem uma quem é o... Tá certo. Marcelo Nocrato, né? A gente começa. Bom, então, aí eu fui caminhar, mas
Seu dia morto como se tivesse levado uma pizza. Certo? E quem merecia estar levando pizza não era eu, não. Viu? Eu sei quem era. Olha o meu blog hoje, edmilsonmarcel.blogspot.com.br. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir de 10 da noite, tem um amigo Albino Moreira, festa na 3, programaço que eu não perco, né? Saia já do aluguel, amigo. Casas novas em Horizonte, sem entrada, e a primeira prestação que você paga já morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte. Financiamento pela Caixa Econômica, com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Você ainda tem um desconto da construtora. Liga amanhã no horário comercial, 3336-0033. 3336-0033. É escritório de advocacia Ronaldo Pipe, único escritório credenciado pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Você se associa para ter os seus direitos do consumidor protegidos em relação a cheque especial, cartão de crédito, financiamento de veículos e habitacional. O telefone é 3055-7855. Ligue e se associe, né? Tá 1-0 ainda, tá? Menino, esse Juventude tá jogando uma bola, tá dando um pau aqui nesse Atlético. Pior que o Atlético é, né? Tá no G4 lá mas tá dando um sufoco, que é lá em Minas. É lá no Independência lá, tá certo? É no Mineirão, não é hoje? É outro time bom esse Juventude. Se ele tivesse as listas em vez de verde, fosse branco, eu ia torcer. Bom, Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará. Na Praia das Fontes, sem Beberibe, agradável demais. Faça a sua reserva com o amigo Wellington Farias pelo fone 3327-3432. Boa noite para você, Wellington. 3327-3432. Hotel Parque das Fontes, o mais aconchegante do litoral leste do estado do Ceará. Iberater, tecnologia de solos e fundações limitada. Atuamos com pesquisas nas áreas de geotecnia e de infraestrutura de transportes. Disponibiliza para a sua obra toda uma estrutura de análise de solo, controle de terraplenagem, projeto de fundações e consultoria geotérmica. Oferece ainda sondagem rotativa, mista e a percussão. Iberater, tecnologia de solos e fundações limitada. Rua Marcelino Lopes, 257, Sala 1, na Sapiranga, telefone 21810007, site é berater.com.br. E a Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias, carros novos e completos. Parcelamos em 10 vezes, temos veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia. Ligue 2345.000. O site é autoescolacaçula.com.br. E a Limpmax Serviços é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra em geral, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo serviço de qualidade através dos profissionais qualificados. Limpmax Serviços, Rua Jaime Benévolo, 911, telefone 3023-7938. Limpmax, excelência em serviços para a sua empresa. Deixa eu trazer aí nossos comentaristas, meus parceiros aqui do canal do Vovô. César Figueiredo, tudo bem? Você tá meio chateado, parece que caiu o resto dos cabelos, né, César? Boa noite. César Figueiredo. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. Cada vez mais vou dando menos trabalho aos barbeiros. Mas na verdade, você falou uma coisa muito interessante aí e muito alerta para o torcedor em geral, que o torcedor sabe bem, e principalmente um clube profissional como é o Ceará. Todos os departamentos do Ceará são altamente profissionais e em campo não poderia ser diferente. Nós sabemos que há mais de um ano a CBF recomenda aos árbitros que a agarra dentro da área tem que marcar a falta, tem que dar pênalti. E o árbitro advertiu o Charles no lance imediatamente anterior, praticamente no mesmo lance, e ele cometeu a mesma falta e ali iniciou essa derrota do Ceará, que realmente fez com que o time se desarticulasse totalmente em campo. Aquele primeiro gol ali desmontou qualquer pretensão que o nosso treinador poderia ter. A gente viu um adversário muito limitado, que o time do Brasil é limitadíssimo tecnicamente, mas é um time organizado. É um time, basta o torcedor pensar bem e analisar, toda a bola aérea cruzada
seja um atacante ou seja um defensor do Brasil, ele não cabeceia para frente da área, ele cabeceia para os lados da área, que aquela bola pode voltar de novo cruzada, ele está ali organizado para defender novamente, porque para frente da área ele pode sofrer um chute direto a gol, mas ele cabeceando por lados, ele vai basicamente sofrer um novo cruzamento, e o time é organizado dessa maneira. O time do Brasil não tem tanta força técnica não, mas tem organização, tem determinação. Foi isso que a gente não viu, não conseguiu ver no Ceará. O Ceará conseguiu, quando botou a bola no chão, na segunda metade do segundo tempo, foi quando ele conseguiu mais ou menos envolver o adversário. Mas no restante do jogo a gente viu um time desorganizado, a gente viu um time que perdeu realmente aquela intenção de vitória a partir dos 2 pênaltis cometidos. Bárbaros mesmo. E foi básico, Edmilson, é a organização defensiva do Ceará. A gente sempre tem comentado aqui que muitas vezes é muito importante você saber se defender. A gente sempre comentou isso aqui. E quando você não sabe se defender, você está propenso a ser derrotado. E infelizmente isso se mostrou novamente para o Ceará isso aí. O Sérgio Soares tem que corrigir isso aí. Ele tem que saber que os seus 11 jogadores em campo, se não correspondem, ele tem que arrumar de uma maneira em que realmente um supra a deficiência do outro, e tem que ter alguém no meio de campo ou alguns atletas no meio de campo que sejam capazes de sair com o jogo organizado. Porque se você for desorganizado, você não se propõe a vencer qualquer que seja o adversário da segunda divisão. É fácil, não é fácil. Tá certo. Já eu vou trazer mais um comentário. Vou lendo aqui um textinho só para JC Construções, o maior estoque de material de construção em Capuã. Temos preços especiais para construtores e revendedores. For PVC virgem 12,50 metro quadrado, porta trabalhada montada só R$480, porta Paraná montada R$149, cimento Poti ou Apodi R$16,50 no atacado, 334-28562, entrega em Calcaia, Fortaleza e região metropolitana. Abraçar o meu amigo Augusto no Lava Jato Espuma de Ouro, de R$35 por R$25 apenas, lavagem, aspiração e polimento do seu carro pequeno. Tiburcio Cavalcante 3204, por trás do São Luís. Ô Regis, e ontem já deu azar porque o Felipe Menezes saiu. Aí, amigo, o medo é porque ele vai encostar lá no departamento médico do Ceará. Aí é um drama. Ô povo pra gostar. Muda essa comida, presidente, muda a comida desse DM. Ô povo pra gostar. Tudo bem. Regis Melo. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao querido ouvinte do canal do Vovô, aos componentes da mesa. Edmilson, é uma sombra e uma água de coco, água fresca nesse DM, que é uma maravilha. Ainda bem que você não citou que tem uísque, eu não sabia. Não, pode não. Mas, Edmilson, preocupa sim a ausência do Felipe Menezes, porque, na minha opinião, nos últimos 2 jogos principalmente, ele foi o grande nome do Ceará, organizou as pretensões ofensivas do Ceará, melhorou bastante. O Ceará, por exemplo, no jogo contra o Luverdense, criou demais, e muito devido à participação do Felipe Menezes. Então, pode fazer falta, vai fazer um exame ainda essa semana. Imagem amanhã, isso me assusta, é isso. E o preocupante, né? Quem tem para substituir? O Felipe, que vem numa fase péssima. Eu não digo que desaprendeu, porque jogador, na minha opinião, não pode desaprender desse jeito. Desaprende quando tiver com 50, 60 anos. Mas de um mês pro outro, de um semestre pro outro, não sei o que tá acontecendo. Pode ser algum problema pessoal que nós não saibamos. Enfim, mas ele já mereceu o banco acertadamente. Mereceu o banco? Eu acho que ele não merece o banco, não. Merece não. Merece o banco, merece treinar meio dia lá naquele campinho pequeno para não infestar os jogadores. Tinha que ser longe, treinar meio dia, aquele campo descoberto externo que tem lá, para não, sabe o que é? Não infestar o ambiente. O que o Felipe tá fazendo com o Ceará, e ele é um jogador que, se o Ceará conseguir recuperar o futebol do Felipe, ele é capaz até de subir. Agora, em vez de apostar que ele vai jogar, eu botava ele para treinar meia-noite, meio dia lá, assinando, batendo ponto. Se 12 horas não tiver lá, corta o ponto. E não vai mais. É isso que eu fazia. Na ausência, né, infelizmente... Bota até o... Edmilson,
na ausência do Felipe Menezes tem que ser ele. Eu não vejo outro jogador. Pra quê? Pra fazer outro pênalti daquele que ele fez? Não é zagueiro, né, Edmilson? Aquele pênalti realmente foi uma infelicidade dele, ou burrice, idiotice, como queiram classificar. Mas assim, prejudicou demais o Ceará e eu espero que ele não faça mais, né? Você vai colocar quem? Ricardinho? Vai colocar quem ali? Um meia da base? Não tem. Se não for fazer o que ele faz, eu não botava ele não. Se o Ceará tivesse a opção de meter no time, poderia ser melhor. Poderia fazer mais que o Felipe, né? Meter. Meter no time, poderia ser. O Farley já viu o potencial do atleta. É meter o cacete num bocado de gente por lá. Não vamos incentivar a violência. Se pode Jurema preta, como diz você mesmo já disse que o presidente faz isso, né? De levar a torcida organizada lá. Eu acho que também, Edmilson, são 2 detalhes, tá? Há uma má fase inegável e que paira com sorte. Eu vou dar um exemplo. No jogo contra o Sampaio Corrêa, o Charles sofreu um pênalti igual que ele fez. Mas o juiz não marcou, não era caseiro que nem o de ontem. Que acertadamente marcou o primeiro pênalti. O segundo, na minha opinião, eu já disse no Faixa Nova, vou repetir aqui. Foi fora da área e ele deu dentro da área. Foi fora da área. A origem da falta que tem que ser marcada e foi fora da área. Tá? E também a questão que o César falou muito positivamente da questão que o treinador tem que corrigir, concordo plenamente, mas às vezes o treinador diz faz X, o cara vai e faz Y. Por exemplo, Sérgio Soares pediu pro Felipe colocar a mão ali e levar aquele pênalti? Não. Ele incentivou o Charles a fazer aquele pênalti burro ali? Também não. Então assim, muitas vezes concordo com o César, algumas coisas o Sérgio Soares tem que acertar, como por exemplo a presença do Baraca. Baraca tem que ser reserva nesse time. Eu não consigo ver utilidade, principalmente ofensiva, no Baraca. Mas quem é que você botaria? Diego Felipe. Mesmo na má fase, eu prefiro o Diego Felipe na má fase do que o Baraca. O Baraca tá jogando como primeiro volante, né? A alternativa seria o Everton Páscoa. Mas outra opção boa. Mas deve estar treinando tão ruim que ele tá vendo lá e prefere o Baraca. Né? Enfim, vamos esperar que terça-feira contra o Joinville o Ceará ganhe para ver se a esperança vem da rodada. Agora tem que torcer pelos outros, né? Já passou para a ordem do muito difícil, Edmilson. Tá certo, vamos lá. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525, self-service sem peso, mais de 40 opções, apenas R$13. Pizzas a R$20, acompanha refrigerante de 1 litro. Pratos para 2 pessoas, na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, só R$4,99. Transmitimos tudo que é jogo de futebol. Passou na televisão e tem lá um lugar especial. Entrega em domicílio pelo fone 3223-5671. E a Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira, 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$2.290 e até 5 vezes no cartão, garantia de 6 meses. 3484-5272, 3484-5272. Você sabe que problemas na boca podem atingir o coração? Trate qualquer problema bucal na Oral Classic. Clínica moderna, profissionais especializados, preços populares e atendimento diferenciado. Trabalhamos com aparelho ortodôntico, prótese estética, implante, entre outros. Clínica Oral Classic, Avenida Boulevard 1, número 74, no Conjunto São Cristóvão, telefone 3269-3676. Ô Farley, tudo bem? Você tá com o vovô Zap aí, tá? Então sim, boa noite, Edmilson. Tá chegando matéria, tá? Tá chegando aqui, Edmilson, muita gente aqui concordando com você, dizendo aqui pra você meter mesmo a lenha no Charles, no presidente, puxar a orelha desse povo aí. Toda a Cláudia aqui tá mandando aqui, boa noite, Edmilson. Estou com você, e se eu encontrasse o Charles na minha frente, com certeza daria um impor nele pra mostrar como é. Viu, Charles? Ipom. Ali é derruba técnico. Eu não sei como é que a gente diz em japonês, derruba técnico. Daria, mas mano. ele dá um ipom. É verdade, Edmilson, é verdade. Tem aqui o Túlio, lá da Jurema. Boa noite, Edmilson. Tudo que você falou é verdade, mas eles têm que levar uma surra de cipó de Jurema preta mesmo. Não, Martins Andrade? Eita, mano! Mas é isso mesmo. Edmilson, esse momento do Ceará é má fase ou falta de competência? Rômulo da Palpina. Aí junta um bocado de coisa, não é só isso não, tem mais, viu? Tem muito mais, viu? Muito mais. Principalmente o camisa 10 aí, o Felipe, viu? O Carlão do Conjunto Ceará. Com esse treinador eu não acredito. Vou te explicar. Em 2014 foi fracasso no Ceará. Em 2015 foi fracasso no Bahia. Em 2016
está indo no mesmo caminho. Deve ser problema de relacionamento com o jogador querendo enterrar treinador, né? É verdade, viu, Edmilson? A situação do Ceará ontem, eu cheguei em casa, minha pressão tava 17/13. Tomei o remédio, quando começou o jogo, eu acho que ela foi para 20, viu? Eu não tinha mais nem pressão. Quando você tirasse, não tinha mais nem pressão. Igual um amigo meu que trabalhava no BEC com a gente, ele foi fazer um exame, quando o médico olhou o colesterol, disse: cara, tu tem certeza que tu tá vivo? Aí 600 e de um bocado. Aqui o José Elton, Edmilson, boa noite. Elton, do Edson Queiroz. Enquanto haver 1% de chance, eu tenho 99% de esperança. Bora, vozão, dá uma de Lisca doido e de 10 jogos vencer 7 e seguir em frente. Eu tava fazendo a simulação, Edmilson, agora à tarde, e dependendo de resultados, com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, o Ceará pode subir, dependendo de outros resultados, mas para ser 61 pontos dá, mas para ser bem realista, como você colocou no blog, 8 vitórias mesmo, 8 vitórias para cravar mesmo. Deixa eu chamar só a Lucimar aqui, que ela tá. A FJ Consultoria tem a solução certa para a sua empresa. Trabalhamos junto aos maiores bancos de fomento na busca de crédito e capital de giro para incrementar o seu negócio. Tudo isso com condições facilitadas, carência, longo prazo e juros que cabem no seu bolso. FJ Consultoria, Barão de Stuttgart, 2360, sala 1104, telefone 3077 5858. Deixa eu trazer a Lucimar, que ela tem um bocado de recado aí, depois eu vou trazer um bloco comercial, aí depois vou trazer o Alisson Lima com o noticiário de hoje, tá certo, Lucimar? Não se preocupe com o negócio de Chapecó, de Juventude, nosso negócio tá feio aqui. Liga aí, Lucimar, boa noite, tudo bem? Lucimar Nascimento. Boa noite, Edmilson Maciel, boa noite a todos presentes. Menino, aqui tá bonito, né? Tanto torcedor, a mesa tá bacana, viu? Só a mesa, né, que tá bacana, porque o Ceará mesmo, né? Tá devagar. Ruim, viu? Tá devagar. E é uma noite especial para essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços, essa torcida que ama o nosso vozão, essa torcida que está sofrendo muito com essas coisas que estão acontecendo. Então, assim, um abraço, uma boa noite. E, Edmilson Maciel, os nossos torcedores bastante chateados, né? E aqui vai logo os nossos recados. O Eudes é da Vila Peri. Edmilson, isso é um absurdo. Não se concebe ver o nosso Ceará nessa situação. Cadê a diretoria? O que está acontecendo? Isso é coisa de queda de treinador. Robson, você falou em acesso. Será que esse acesso vai acontecer com esse elenco que está participando? É bom verificar e torcer que isso aconteça. O JJ do Álvaro N, ele diz: Edmilson, concordo plenamente com tudo que você falou. Sou ouvinte assíduo e você é nota 10. O obrigado, Rafael da Barra do Ceará, ele é segurança. Ele diz: olha, Edmilson, você falou muita coisa e tudo, mas esqueceu de uma coisa. Robson, ele é presidente Pinguim. O Edmilson do Henrique Jorge. Concordo totalmente com você, Edmilson Maciel. Isso é queda de treinador. As perdas do Ceará é proposital pelos jogadores. Culpa, eu só encontro uma culpa no Sérgio Soares, é quando ele vai fazer as substituições dos jogadores. Ele peca muito. O Cristiano do Mundubim. Edmilson, o que a torcida pode esperar dessa diretoria? Já que o nosso futebol está aquém do que a torcida espera. Tá mandando um abraço para sua filha Cíntia e sua esposa Macisa. E o Célio do Precém. Edmilson, se acalme, que nós não podemos perder esse programa. Você tá muito cuidado com o seu coração. Olha aqui, o Célio do Precém. Mas concordo com tudo que você falou. Robson precisa tomar as rédeas para não chegarmos o que nós passamos no ano passado. A Lúcia da Vila Peri. Edmilson, a UTI do Ceará está pior do que a do Frotão. Será que a comida lá do Frotão tá boa daquele jeito? Pois é. E o Paulo do Itaperi. O negócio
está mais preto do que o urubu escovado. Eita, mano! O negócio tá ruim, né? Cadê você, presidente? Acorda, Robson. Vai levar o time para a terceira divisão junto com o Sérgio Soares? Só nós, torcedores, é que nós temos, que nós não temos culpa da desgraça que está acontecendo. Só nós sofremos. Isso não é justo. Então, é preciso que realmente tome as providências para que terça-feira nós possamos ganhar essa partida. É com você, contra o Joinville, que está lá praticamente rebaixado já, né? Agora, na partida anterior nós ganhamos lá, foi de 1-0, não foi? Foi? 1-1. 1-1? Não, pois é. Mas é possível que aconteça, tá certo? Mas é muito difícil, porque o time tá jogando mal, jogando errado e tal. É o seguinte, Garibaldi. O Garibaldi, ele dá cada... Era ruim, era no tempo de mercadoria, que ele tinha aquele relógio desse tamanho, ele tacava no meu braço aqui, ficava roxo, né? Mercadoria... O mercadoria casa quantas vezes? Casou, já de novo. Vai casar de novo agora. De novo? Vai casar de novo. Não é possível, ali rapaz. é igual a treinador de time ruim. Rapaz, todo só mês no Brasil é um. mesmo, viu? Olha. Já eu trago o Alisson com o material. Vamos conversar com os nossos comentaristas que estão aqui. Trazer o doutor Marcelo Nocrato para a gente falar. Tem um assunto muito interessante que o escritório. Graças a Deus. Classificou o Chapecoense? Graças a Deus, Edmilson. Valeu. Vamos lá. Canal do Vovô. Edmilson Maciel. Voltando aqui com o canal do Vovô, faz o seguinte, né? Já deu um giro aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer o doutor Marcelo Nocrato. Ele vem falar um assunto bem interessante. Sempre que tem alguma coisa muito interessante para a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes, Extra Futebol, eu convido aqui o pessoal do Dr. Ronaldo Pipe. Hoje é um papozinho rápido, porque infelizmente o programa hoje está cheio. Infelizmente não, porque eu tava meio danado hoje, eu fiz aqui um balacobaco grande, aí o tempo tomou. Eita, mano! Aqueles que estão solidarizando comigo, fique tranquilo, coração velho, aqui tá, eu mandei fazer uma avaliação, eles fazem pelo DNA, diz que meu coração tá de 13 anos. Meu medo é me apaixonar de novo, com 14 anos eu me apaixonei a primeira vez. Né? Garibaldi, ele é irmão do Mercadoria, o Eti, deve ser parente, Mercadoria exagero, porque Mercadoria tá casando 2 vezes por mês. Mercadoria, te ajeita, Mercadoria. Vamos lá, vou trazer aí o Alisson com o noticiário de hoje, vai lá, Alisson. Ceará, Canal do Vovô. E o Ceará segue sem vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo na noite da última terça-feira no Rio Grande do Sul para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas. No resultado final, 2-1 para a equipe gaúcha. O Alvinegro de Porangabuçu até tentou, pelo menos a estratégia do Sérgio Soares, ao entender no entendimento do treinador alvinegro, tinha tudo para dar certo, mas acabou sendo surpreendido por 2 penalidades, aí acabou sim dificultando e muito a situação do Alvinegro de Porangabuçu. Resultado final, 2-1 para a equipe do Brasil e o Alvinegro amargando mais uma rodada sem conseguir vencer nesta Série B do Brasileiro. E o próximo compromisso do Ceará, somente na outra terça-feira, compromisso em casa, na Arena Castelão, frente à equipe do Joinville, onde mais uma vez é o que espera os torcedores, dirigentes, o grupo, o elenco do Alvinegro de Porangabuçu, a sua comissão técnica, a vitória frente à equipe do Joinville. E claro, o Ceará só chega à nossa capital na madrugada de hoje para amanhã, né? O Alvinegro chega por volta de 12h30 e aí, claro, os atletas vão para suas residências com ordem de representação às 16 horas em Carlos de Alencar Pinto para começar as atividades aí visando este compromisso frente à equipe do Joinville, onde o Ceará até pode ter aí um grande problema. Isso porque o Felipe Menezes, o meia alvinegro, Felipe Menezes, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O atleta, inclusive, passou a semana sem treinar, apenas na manhã do sábado em Carlos de Alencar Pinto.
nós tivemos a informação que o atleta treinou, mas tinha passado a semana sem treinar, fazendo trabalhos específicos na academia, com uma fadiga muscular. O atleta até chegou a entrar, começou o jogo, foi como titular, mas acabou sentindo um incômodo na coxa direita. Claro, amanhã vai fazer um exame em nossa capital, vai esperar o resultado do exame para saber o grau da lesão, aliás, se existe uma lesão e se houver essa lesão, saber o tempo de recuperação do jogador. Mas o técnico Sérgio Soares começa aí a montar uma equipe dentro do que ele tem. A boa notícia pode ser o Ciel. O atleta já está no nível avançado da sua transição, já pode ser inclusive reintegrado ao elenco do Alvinegro de Porangabuçu, um pouco diferente do Guilherme Biteco. O Biteco passou pelo aquele processo cirúrgico, foi respeitado todo o prazo de recuperação do atleta, passou um tempo na inatividade, aí quando voltou, acabou sentindo na tarde da última sexta-feira, em Carlos de Alencar Pinto, um desconforto na parte posterior da coxa direita. O atleta foi submetido a um exame de imagem, foi evidenciado uma lesão grau 1 e o atleta passará 10 dias em recuperação para que seja novamente reintegrado ao elenco alvinegro. Quanto ao João Marcos, o atleta na próxima segunda-feira fará mais um exame de imagem e já deve ser liberado para o seu processo de transição. E aí, claro, o Ceará não segue sem vencer, não vence, e aí o torcedor começa a cobrar dentro do seu direito, a diretoria buscar métodos para conseguir vencer. O Ceará tem mais uma semana de trabalho, que tem sido raro nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará mais uma semana de atividades para tentar aí ter o bom futebol novamente, aí vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu ontem no jogo frente à equipe do Brasil de Pelotas. Mas o técnico alvinegro, técnico Sérgio Soares, conversa com os amigos do canal do Vovô sobre o pós-jogo de ontem. Final 2 Brasil de Pelotas, 1 pro Ceará. A gente sabe que o Brasil joga muito com bola aérea, né? Na bola longa, e com a entrada do Gustavo isso seria mais evidente. O Gustavo dá casca para a entrada do Elias, a entrada do Garcia pelos lados. E a gente sabia disso, né? Quando viu a escalação que o Gustavo tá dentro, e conseguimos em boa parte fazer isso e ganhamos a segunda bola. Só que o adversário teve a felicidade de fazer 2 gols e aí ficou para ele o jogo, da forma que ele gosta de jogar, de marcação forte, de tirar a bola longa. Então isso, nós tivemos a dificuldade nesse sentido do jogo, porque a gente teve que furar esse bloqueio, que é um bloqueio muito forte, mas mesmo assim podemos sair daqui com empate. Segundo Sérgio, os 2 pênaltis em favor da equipe do Brasil de Pelotas certamente mudou a história do jogo. Muda, né? São circunstâncias do jogo, né? O time estava jogando bem, estava jogando, né? Até uma situação melhor, tivemos uma chance com o Bill aqui já no começo do jogo, mas aí os 2 lances aí mudou um pouquinho a característica do jogo, ficou um jogo mais para a característica do Brasil, de marcação forte e de trabalhar com essa bola longa, e a gente conseguiu até envolver, tivemos o gol com o Eduardo numa tabela, que era isso que a gente estava procurando fazer dentro do jogo, mas o resultado não foi aquilo que a gente esperava, porém, né, a gente teve uma atuação onde poderia sair daqui com no mínimo um empate. Agora, o Sérgio Soares entende que o mau momento vivido pelo Ceará não é exatamente pelo momento que vive dentro de campo, ou seja, pela escassez de vitórias. Não, eu não acho que é pelo momento que vive na tabela, até porque a gente está brigando para entrar no G4, né? Foi um lance onde nós realmente falhamos, porque o árbitro já tinha chamado a atenção no primeiro lance, né? Evidente se ele chamou a atenção porque ele está de olho, né? Então daqui de onde eu estava não dá para perceber se houve o agarrão na sequência da jogada, mas ele foi tão convicto que isso mostra que houve o agarrão. E no segundo pênalti a gente estava mal posicionado, e aí o Garcia saiu por trás da defesa e conseguiu avançar. Então são lances que fizeram a diferença dentro do jogo. Mas deixa bem claro que não vencer é uma coisa que incomoda demais, principalmente um clube de massa como o Alvinegro de Porangabuçu, sem falar que vai distanciando o Ceará dos primeiros colocados, no caso do G4 da Série B do Brasileiro. Sim, claro, né? Essa sequência de não conquistar a vitória, né, vai aumentando a diferença para o nosso objetivo, evidente. A gente tem que, agora são 11 jogos, né? 10 jogos agora são, né? Foi a 28ª rodada agora, né? Então são 10 jogos
você tem que procurar buscar o resultado positivo quanto antes. Agora no próximo jogo contra o Joinville, né, você tem que buscar, tem que absorver o resultado negativo, sabe que tem que sentir a derrota tem que doer sim, né, para que a gente possa estar no momento seguinte, ou seja, para esse jogo de Joinville conseguir, que aí a gente nos obriga a ter uma sequência de vitórias para buscar o objetivo. Esse técnico Sérgio Soares conversando com os amigos do Canal do Vovô. Ainda não se sabe a provável escalação para o compromisso frente à equipe do Joinville, até porque, torno a dizer, o Ceará passa toda essa semana em preparação. Certamente o que vem acontecendo em Carlos de Alencar Pinto, teremos alguns trabalhos com portões fechados e aí será sim uma surpresa a próxima equipe que o Sérgio Soares coloque em campo frente ao Joinville. O que se espera, claro, uma vitória frente ao Jack, para que o Alvinegro siga aí com pretensões de Série A do Campeonato Brasileiro. Com os detalhes do glorioso de Porangabuçu, Alisson Lima para o Canal do Vovô. Canal do Vovô. Vamos dar aqui o César rapidinho, eu queria uma resposta rápida, porque eu ainda tenho que conversar com o doutor Marcelo Nocrato. Marcelo Nocrato. César, você é a favor da saída do Sérgio Soares agora? Não, Edmilson. Eu sou a favor de que ele reveja alguns conceitos e que o departamento técnico do Ceará, a partir do diretor de futebol, que veja com ele, por exemplo, treinar posicionamento. É muito importante posicionamento, principalmente em bola parada. Que determine, com relação a ele e com relação ao grupo, determine não só disposição física, não só disposição em termos de busca coletiva, mas essencialmente espírito coletivo. Quer dizer, o espírito coletivo é quando você sente um colega falhar no momento, você está ali pronto para suprir. Isso é importantíssimo no grupo. Você sabe tanto quanto todos nós torcedores. Boa noite até amanhã. Boa noite a todos nós, se Deus quiser. Como é que tá a academia lá? Beleza, toda noite. Magrinho. Menos hoje que a gente estava lá no Ceará. Segunda a gente estava no Ceará e hoje novamente. Tá precisando de ajuda, viu, Lucimar? Tem mais algum recado ou só boa noite? Sim, eu tenho. Assim, mandar aqui um abraço pra Rosilene, no Carlito Pampano, que tá ligado no Canal do Vovô, e que seu filho Leandro, ele é da categoria de base, né? E ele diz assim, olha, eu sou zagueiro e como é que ele diz? Eu sou zagueiro dos bons. Pronto. Viu? Ele é da fábrica de craques do Ceará. Isso, fábrica de craque não fabrica quem dá pescoção em jogador lá não. Cuidado, viu, Leandro? Abraço, né? Deixa eu trazer aqui o Farley. E aí, o que você tem de novidade aí? Edmilson, mandar um abraço pro pessoal aqui. Me diga, você é a favor da saída do Sérgio Soares? Não. 30 segundos, por quê? Também não sou a favor, não. Tá certo. Tem mais alguma coisa? Só mandar um abraço pro pessoal do Canal do Vovô Ouro, Canal do Vovô Prata, Sargento Will mandou aqui, o Joenes, o pessoal, tá todo mundo muito arisco, Edmilson. Dá uma acalmada, mandar um abraço para todo mundo, o pessoal dos Alvinegros do Samba também, um abraço. E vamos ter calma, que das 10 eu acho que dá certo alguma coisa. Até amanhã, Edmilson. Você é contra ou a favor da saída do Sérgio? Contra a saída, Edmilson, porque pelo primeiro turno que ele fez, né? Porque eu acho um treinador competente e também porque não vejo tanta culpa nas situações que têm acontecido. Os 2 pênaltis, por exemplo, não foi culpa dele. Os gols perdidos não foi culpa dele, muito pelo contrário, mérito dele em fazer o time criar. Acho que agora também não seria solução trazer um outro treinador. Por que eu sou contra também a saída dele? Eu explico rapidinho, facinho, o meu pensamento, né? Dá pra classificar esse ano? Dá não. É milagre? Eu não acredito em milagre, não. Certo? Sou meio que ateu pra isso. Não acredito em milagre. Adeus, vamos fazer o quê? Livrar do rebaixamento e tal. Você vai trazer um treinador que vai ganhar 8 partidas de 10 que tem? Ano passado aconteceu com o Lisca, né? Rapaz, milagre não acontece todo dia não, né? Por isso que eu sou contra. Deixa ele aí, dá pra ganhar 2 ou 3 partidas. Edmilson, só pra terminar, discorde, você acha que ainda dá mais no outro programa a gente discute sobre isso, pra se classificar? Acho que e a Lucimar são Edmilson, eu acredito, viu? Olha, pode ser que na terça-feira nós possamos começar, né? Isso aí,
Eu ainda vou fazer tu te calar. Tá certo. Você é Lucimar, escandalosamente otimistas. Em próximo programa nós discutiremos e embasaremos as nossas opiniões. Até mais, uma boa noite. Agora não. Tenho que falar com vocês, viu? Aguarda aí, viu, César? Doutor Marcelo Nocrato, tem uma notícia muito interessante. Eu sempre que encontro com ele, com o coordenador do escritório de advocacia, o doutor Ronaldo Pipo, sempre que encontro com um dos dois tem alguma coisa interessante. Agora eles me falaram, um assunto hoje, eu encontrei com ele e convidei ele para vir aqui falar sobre FGTS. Tem uma pendência aí que está muito legal para todo mundo que trabalha, né, Marcelo? Boa noite. Isso, boa noite a todos. Boa noite. Eu, primeiramente, como torcedor do Ceará, como sócio há muitos anos, é uma situação chegou aqui triste. Cabeça inchada. Eu não entendo muito de futebol, porque eu nunca fui jogador, mas o meu tio que jogou no Santos Nordeste, o Mário Kleber Nocrato, ele me alertou que o João Marcos, a ausência dele, fez uma grande diferença, né? Verdade. Então a gente espera que ele se recupere logo para integrar logo esse time. Edmilson, a respeito do FGTS, o seguinte, é um direito que está sendo discutido pelo Ministério Público Federal, que entrou com ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, para que o índice aplicado dos anos de 1999 a 2013, que é o TR, seja mudado para o INPC. Porque esse índice aplicado, o TR, que é a taxa referencial, ela fica bem aquém do valor de mercado, fica abaixo dos 3%. Então, em média, por ano é retirado do bolso de todos os contribuintes, nacionalmente, em torno de 20 a 30 bilhões de reais. Milhões, quer dizer. Então, existe em torno hoje de 50 mil processos relacionados a isso. Nosso instituto e o nosso escritório tem algum desses. E no dia 26, o Superior Tribunal de Justiça, respeitando o novo CPC, o Código de Processo Civil, que trata de demandas repetitivas, suspendeu todos esses processos em 30 dias úteis, para que depois venha a ser julgado um só processo e aí esse processo ser válido para todos. Então é importante que todas as pessoas que... Jurisprudência, né? Isso, é um julgado que vai valer para todos. Demandas repetitivas, que é chamada, um instituto que existe agora. Então é importante que todos os trabalhadores que trabalharam e recolheram de qualquer período, tendo sacado ou não, sendo contínuo ou não, de 99 a 2013, têm direito a entrar na justiça e aí esperar o julgamento desse único processo. Vai ser o único processo que vai valer para todos. Então é interessante os trabalhadores entrarem em contato conosco para que eles venham buscar os seus direitos. É uma graninha que entra. Você deixa lá, tá daqui a 2, 3 anos quando sair. É bom demais. Isso. Recebi agora uma grana boa da época do Beck ainda. Então nosso instituto fica lá na rua João Emílio da Silveira, número 110, Dionísio Torres. Por trás da TV Cidade. Por trás da TV Cidade, Assembleia Legislativa. Nosso telefone é o 3055-7855. Os responsáveis são o Dr. Ronaldo Pipe, o nosso amigo Lauro Ramos, que é o nosso coordenador de comunicação, Lauro, né? E eu, Marcelo Nocrato. Então nós estamos à disposição de todos os trabalhadores, não existe nenhum custo inicial para o trabalhador ter acesso a postular essa ação. Ele só vai precisar ter paciência e é importante também um maior número de quantidades, embora tenha esses 50 mil, porque uma pressão popular abrangente. Incide sim no julgamento, na cabeça daqueles ministros que irão julgar. A partir de que horas você está lá amanhã? A partir das 9. Vou chegar às 8h50 lá, viu? Estamos à disposição. Próxima semana a gente tem por aqui mais dica interessante, né? Pronto, tem outras notícias de direito do consumidor e nós estamos sempre à disposição. Abraço pro gremista Ronaldo Pipo. O time dele tá jogando com o Palmeiras, está 0-0 lá em Porto Alegre. Acabou, né? Daqui a pouquinho tem o nosso Albino Moreira com festa na A3. Você fica com a nossa oração. E até amanhã.